Boa noite a todos vocês, eu sou Juana Labres e hoje a gente vai receber Dr. Cleiton Titara, dentista, geriatra, mas ele vem conversar sobre um tema muito importante. Tudo bem, Rosana? Seja bem-vinda. Vamos ver aqui se ele já está chegando. Dr. Cleiton já chegou, estou vendo ele aqui. Vou convidá-lo. E aí? Olá, Vamos ver Juan. aqui. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo Estou tranquilo. vendo aqui se está tudo zerado aqui, porque às vezes eu fico mexendo aqui na nossa tela, aí eu fico com medo de desligar. E eu estou ligando o outro celular justamente para acompanhar se o pessoal faz perguntas, né? Hum, E aí, vamos ver aqui, que o dedinho é gordo. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceito assim, nessa semana mesmo. É importante a gente estar falando sobre um tema tão pouco falado. Eu tive essa ideia batendo um papo com o pessoal aí de manhã cedo. Quando eu te vi, puf, veio assim, por que não? Por que não, né? E você já contribuiu tantas vezes aqui com a gente, e eu só posso agradecer por você estar mais uma vez disponível para bater um papo com a gente. A gente vai falar sobre os cuidados da higiene bucal antes, durante e pós-tratamento químio e de rádio. E o pessoal está entrando aos pouquinhos, sejam todos bem-vindos. Quem não conhece o Dr. Cleiton, Pimpom ah, do- Titara, isso aí tem história, né? tem. Peço que vocês entrem no Instagram dele também, o sigam. É um excelente dentista, geriatra, pode estar ajudando muita gente. Ele é do Rio de Janeiro e pode estar tirando várias dúvidas. E ele tem um detalhe, né? Ele faz atendimento residencial. Já fiz a sua propaganda. Te Depois a gente agradeço. acerta lá fora. Depois eu mando o cachê. Ah, tá bom, tá bom. Ô, É, vamos ver aqui. O, esse tema, eu nunca tinha parado para pensar até que eu vivi hum, a situação. Me foi surpresa e eu fiquei muito feliz que quando eu estava em atendimento, a equipe multidisciplinar veio conversar comigo, um membro de cada vez, e chegou uma dentista. Eu olhei para a dentista e falei, pensei assim, caraca, o que essa mulher está fazendo aqui? Oh, oh. Hum, lá vem bomba. Lá vem bomba. E ela me deu todas as orientações. A clínica foi perfeito. fantástica. Foi uma equipe realmente bem completa que veio me auxiliar no atendimento. E, como eu disse, foi uma surpresa, assim, sabe? Muito agradável. Por que não dizer assim? Ver que os profissionais estão se integrando, que é uma luta constante, né? A gente Perfeito. levar um dentista para um CTI, para um pessoal da oncologia, para criança infantil internada há muito tempo, para os idosinhos. Porque você, quando está internado, você está fazendo um tratamento, qualquer lugar
é uma porta aberta para infecção. Sim. Oi. Então é por isso que eu te convidei. Eu vou deixar você explanar um pouquinho, à medida que a gente for conversando, eu vou fazendo, tirando as dúvidas, lendo aqui com o pessoal. O celular está aqui na minha frente para eu fazer a colinha, né? Eu te A agradeço. receita. Ruana, eu te agradeço o convite. Eu fico muito feliz em poder participar, ajudar, de qualquer forma, né? Poder contribuir com informações que eu acho que são muito importantes em cada período, em todas as situações do paciente, né, em tratamento oncológico. E você falou uma coisa, desculpa, eu nem me apresentei, você falou, né? Desculpa, fui indelicado. Eu sou o Cleiton Titara, eu sou cirurgião dentista, sou odontogeriatra, né? A Juana já chegou a iniciar, a me apresentar. A minha primeira forma, Fisioterapeuta também. a minha primeira formação foi em fisioterapia, tá? E você está me vendo bem? Como é que tá? Tô, tô. E o frio que faz aqui no Rio, nós dois de É, manga, né? é. E como eu estava falando, a minha primeira formação foi em fisioterapia. Eu sempre atendi pacientes, por, não sei, por destino, né? Sempre atendi pacientes da terceira idade. E quando eu sempre falo, né, da higienização bucal dos pacientes da terceira idade, dicas, mas hoje a gente vai falar uma coisa diferente, né? E eu quero enfatizar que eu não sou especialista, tá? Eu não sou especialista na área de oncologia, mas nós dentistas precisamos e temos a obrigação de saber lidar e receber um paciente no nosso consultório. Como eu também atendo pacientes em casa, em hospitais, então, independente, né, a maioria são pacientes idosos, não significa que todos os pacientes idosos, né, vão ter câncer, não é isso. O câncer, infelizmente, não escolhe idade, mas quando a gente atende um paciente no nosso consultório, a gente precisa saber como lidar e como receber e como tentar ajudar aquele paciente, né, que está em um tratamento oncológico ou já até terminou e está num período ainda de avaliação, um período de acompanhamento. Então, a gente precisa saber. E eu sou muito curioso, né? Então, eu preciso saber como lidar com esse paciente. Então, eu posso dar algumas informações que eu possa orientar, né, alguns pacientes. E esse é o nosso papel como cirurgião dentista. E quando você falou uma coisa muito legal, antes da gente começar a falar sobre tratamento, orientações, você falou, Cleito, quando eu fui fazer a minha avaliação, entrou um cirurgião dentista na sala, eu fiquei preocupado, né? Mas olha que legal, isso é muito bom, Juan, isso é muito importante para não só para o paciente, mas também para o cirurgião dentista, que eu sempre falo, ele precisa estar integrado numa equipe multidisciplinar. E isso eu vejo agora que os médicos, né, muitos médicos, a maioria, eles estão observando a importância do cirurgião dentista na saúde dos pacientes, não só, né, na parte oncológica, mas na cirurgia cardíaca, numa cirurgia bariátrica. Isso é importante a gente falar também, porque no meu consultório eu já recebi pacientes para uma avaliação odontológica para futuramente ele fazer uma cirurgia bariátrica. O que significa isso? Significa que o médico, né, ele está preocupado que depois da cirurgia do paciente, ele quer saber como é que vai ser a mastigação, a trituração daquele alimento depois que ele fizer uma cirurgia. Isso é muito importante. Isso é um ponto. O outro é o cardiologista. Em exceto pacientes em emergência, né, na emergência cardiológica, mas quando o paciente tem uma programação de uma cirurgia, o cardiologista pede para o cirurgião dentista fazer essa avaliação. Será que ele não tem uma doença periodontal? Será que nada
alguma lesão na boca que possa comprometer depois que eu fizer uma cirurgia cardíaca nesse paciente, que o médico fizer. Então, isso é muito importante. E você me fala dessa relação no tratamento oncológico, né? Aliás, pré-terapia, né? Pré-terapia de pacientes com doenças tumorais. Então, eles querem que vocês, né, o público que vão começar a um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, que ele passe por um cirurgião dentista para que a gente possa avaliar vocês, porque é muito importante a gente ter essa avaliação prévia para que a gente possa fazer o quê, Juana? Tratar uma doença periodontal, porque depois vocês vão entender o porquê disso. Tratar uma doença periodontal, tratar um paciente que precise fazer um canal no dente, né, um tratamento endodôntico, uma cárie, ver se aquela prótese, o paciente tem uma dentadura, se não está frouxa, não está machucando. Isso tudo pode interferir no tratamento do paciente oncológico, né? E interromper se tiver alguma coisa ali desorganizada. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Excelente. Excelente. E, no caso, é recomendado, quer dizer, antes do tratamento, que se utilize se tem algumas atitudes preventivas, né? A Sim, boca está ok. A gente sabe, quem não sabe, o tratamento químio, ele dá algumas reações, alguns efeitos colaterais. Uma delas é na boca. eu vou falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Uma delas pode causar até feridas, pode causar até... Como é que é o nome? É Começa com a mucosite. letra... Oi? Mucosite. Mucosite. Aquela sensação de língua pesada, que por mais que você faça a higiene, parece que a boca está sempre pedindo, né, Isso, uma limpeza maior. Você fica com a língua áspera, é, branca, aquela isso. camada bem branca, e não é falta de higiene, é dos produtos químicos que a pessoa recebe. É. E aflitas, né, que a gente fala. Sim, tudo é uma cadeia, né? O que acontece? Um dado muito importante que eu tenho que passar, né? Que o Instituto Nacional de Câncer, isso é muito importante a gente falar sobre isso. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né? Ele mostrou um estudo que em 2022 625 mil pacientes terão câncer. Tá? Então, Muita gente. é muita gente. Então, isso é desafiador para a medicina, para a enfermagem e para nós dentistas, que precisamos estar sempre inserido no paciente no tratamento cancerígeno, né? Então, quando o paciente ele tem o diagnóstico de câncer, e aí a gente, como já falou, no tratamento prévio, na avaliação prévia, e quando ele entra no período de terapia, né, antitumoral, então a gente sabe que a quimioterapia ela agride muito o organismo, né, do paciente. Você, infelizmente, está passando por isso. Você sabe que a quimioterapia e a radioterapia ela agride muito as células tumorais. Por isso que existe a dosagem certa, né, para determinada neoplasia, cada câncer. As células malignas, mas também leva junto as boas, né? Então, e é isso que a gente Baixa precisa imunidade. ter atenção. Porque o tratamento quimioterápico, o radioterápico, ele vai atuar nas células doentes, com câncer. Mas, consequentemente, né, as nossas células boas também serão lesadas. E aí que começa a ter as reações, né,
os efeitos colaterais, porque outras células do nosso organismo, elas vão ser atingidas. E aí, a nossa boca, infelizmente, né, a gente acaba, a quimioterapia, a rádio, são respostas porque a gente vai ficar, o paciente vai ficar com a parte de Imunológico. imunologia dele depressiva, né? Ele vai ficar com uma depressão imunológica e isso acontece no organismo todo, que é a queda de cabelo, começam a aparecer lesões na região da boca, que são as famosas mucosites, que são dolorosas demais. Você não está com isso, né, Juana? Eu não cheguei a desenvolver isso. Eu desenvolvi basicamente foi a sensação que o pH ele Da boca? eleva, né? Ele fica no 7 no máximo. Então eu fico com aquela sensação da língua presa, pesada, esbranquiçada, por mais que eu faça a higiene, os dentes estão limpos, mas eu tenho aquela sensação áspera, né, da Sim. gengiva, de passar um fio dental, de poder sangrar, mas eu não Isso, tive feridas, eu não tive nada disso, pelo menos isso é até o muito, momento. graças a Deus. Porque no andar, né, do fala. Por causa da prevenção, por causa de toda Sim, a orientação que eu recebi de produtos para utilizar para evitar. sim, sim. Existem enxaguantes bucais para você poder fazer É, antes e depois da quimioterapia, né? Que eu não sei se, né, que se é interessante a gente falar, porque pessoas talvez não tivessem sim. não tiveram essa orientação e por vontade própria vai e compra a medicação e talvez não possa ser adequado para esse paciente, porque tudo tem uma avaliação. Nada é feito por acaso. Por isso que tem que passar pelo cirurgião dentista para ele orientar e acompanhar antes, durante e depois do tratamento, porque você acabou a terapia, né, de radioterapia, de quimioterapia, você vai precisar continuar o acompanhamento odontológico com o profissional, né? Para que você possa não deixar as consequências da quimioterapia atrapalhar sua vida pessoal, social, isso é muito importante. Uhum. Você observa que, no meu caso, eu fui orientada, eu recebi várias fichas, é que não dá para pegar agora, né? Hum, Várias fichas de orientações de alimentos, a mastigação, tempo de se alimentar, a higienização, a usar uma vitamina E. sim. Mas a vitamina E, desculpa ter te cortado, Juana, mas você só é usada quando você tem um processo de ulceração. Ou você Não, foi indicado antes? não, foi indicado antes para evitar. Ou Sim, seja, são umas cápsulas gelatinosas que a gente trinca na boca isso. e com o dedo, Cotonete, cotonete. cotonete ou dedo, a gente passa por toda a... Mas o gosto é horrível, É, gente. é muito ruim. Passa pela boca toda e língua. Para quê? Para proteger possíveis lesões. É, E fora outros tipos de produtos, principalmente, como eu falei, do pH, né? Que o nosso pH fica no máximo, por isso que é necessário usar todo produto infantil sem pH, não só a pasta infantil de criança, a escova hiper macia, sim, tem que ser com cerda bem macia, isso. bem macia, parece que você não está usando nada, É, e evitar, e quando usar fio dental, evitar sangramento, quer dizer, sangramento, isso é usar. muito importante, muito importante. Porque E a mucosite, Juana, é uma dos principais fatores, né? Dependendo do grau, porque a mucosite ela tem 4 graus, né? Então, ela tem do 0 ao 4.
Né? Então, quina zero é sem alteração nenhuma, grau um tem dor, um eritema que o paciente sente dor e tem o vermelhidão na boca. O grau 2 já é uma dor, já é um eritema, já começa a ulcerar, o paciente já tem dificuldade de comer, ele já entra numa fase mais de comida sólida. Então, e Lembrei isso de vai... algo aqui. Oi? Não, eu lembrei de duas coisas aqui, eu anotei para não te interromper, mas já te interrompi, né? Sim, fala. Não, eu anotei aqui o paladar, a gente perde o paladar. Sim, sim, sim. A gente Depende perde o muito, paladar para o perde. sal. Sim, O sim. sal. E alguns com Até doce hoje, também. Até com doce não, também. o doce eu não perdi. O doce eu não É, perdi. Não. sim. E eu não sou de doce, eu gosto mais de sal. Mas eu perdi o paladar para sal. Inclusive, toda vez que eu ia à cozinha, quem provava o tempero era outra pessoa. Porque senão eu ia jogar, ia jogar, ia jogar e não ia sentir nada. Ia matar todo mundo de pressão alta, inclusive a mim. Verdade. Isso. Além da deficiência do paladar, a falta de saliva, né, que é conhecida como Também, xerostomia. também. Aí a gente tem que entrar com artifício para poder equilibrar, poder repor aquela saliva que o paciente. Isso acontece muito com radioterapia, também na quimioterapia, né? Então, na radioterapia e na quimioterapia, é uma incidência muito grande de xerostomia, a mucosite. O principal é a mucosite, associado muitas das vezes também com a xerostomia, que é a falta de salivação, que a gente orienta a saliva artificial, hidratar, passar hidratante nos lábios para poder manter o Sim, lábio hidratado e não ter dor, porque racha, dói, né? Rachaduras causam dor. E aí a gente tenta o máximo para poder aliviar os sintomas desse paciente. Porque a gente sabe, Juana, que o paciente, quando ele começa a ter dificuldade de se alimentar no período de tratamento, né, quimioterápico ou de radioterápico, se ele passa a não se alimentar direito e não consegue comer, a gente tem que ajudar esse paciente. Porque se isso continuar nessa, não é interesse, é dificuldade de se alimentar, vai ter que interromper o tratamento dele. E se interromper o tratamento dele, vai ter que começar tudo de novo e é um processo pior para esse paciente, levando à internação. Então a gente tem que ter artifícios para que esse paciente ele possa comer, ele possa se alimentar. E eu não sei se você já sabe, se é de passado, você não está com esse problema, graças a Deus, né? Que a gente tem como soluções para poder a gente ajudar esse paciente a anestesiar a boca desse paciente, entre aspas, para que ele possa se alimentar. Que O são que existe, o que me foi falado, é que se eu chegasse ao ponto de ter lesões, eles tentariam usar o laser para o isso é fechamento. perfeito. Eu ia falar sobre isso. E aí eu me pergunto, tem aqui a nossa amiga aqui, Nariman Ah, Sedek. Nariman. Olha quem está aqui, a Nariman. Ela foi do The Voice. Olha, do The Voice. Olha que legal. Um prazer você estar aqui. Foi Isso muito aí, muito legal. obrigada, gratidão. O que acontece? Ela pergunta, gostaria de saber, as pessoas assistidas pelo SUS podem ter um cirurgião dentista para essas orientações? Deveria, Deveria, né? deveria. Mas não tem. Infelizmente, na verdade, o INCA não deixa de ser também, né? Um sistema único de saúde que lá alguns têm um profissional dentista lá para orientar, né? Mas, infelizmente, é muito escasso o profissional dentista orientando esses pacientes, né? É, Pré-atendimento oncológico. eu não falo nem do Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga que mora em Belo Horizonte. Ela está passando por uma situação também.
de tratamento e ela não recebeu orientação nenhuma quanto a isso que a gente está falando hoje. Sim. Inclusive, eu tomei a liberdade de conversar com ela e falar, olha, você fala com o seu médico, seu oncologista, se ele te recomenda, você particularmente, ou algum dentista da rede, para te passar toda essa medicação preventiva, porque ela teve feridas, ela teve dificuldade de se alimentar. E no processo químico, a pessoa já emagrece por si só, Sim. porque há muito consumo de energia dentro do corpo, há uma briga Sim. de foice, vamos dizer assim, Sim. entre o bem e o mal. E que muitos morrem, né? As células morrem, e você precisa renovar isso de alguma maneira. E ela estava com muitas feridas. E aí ela conseguiu a vitamina E, ela conseguiu alguns produtos, o enxágue bucal sem álcool, né? Para Sempre sem não álcool, agredir. muito importante. E passou a usar a pasta de dente infantil porque eu conversei com ela e fiz essa orientação. Ela vai assistir essa live depois, porque ela, nesse momento hoje ela está em químio, né? Sim. E não tem como assistir. E fica com o meu beijo. Tá, amiga? Então, Força aí, a gente está junta. falando dos cuidados, né, durante o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, como eu já tinha comentado, nesse processo, não só células, né, cancerígenas estão sendo atacadas pela quimioterapia ou pela rádio, e as células também boas do nosso organismo. E com isso, muitas das vezes, acontece que existe uma baixa de plaquetas no nosso organismo, né? Correto, bem lembrado. Então, os neutrófilos ficam uma taxa muito baixa. Então, é muito importante o cirurgião dentista saber lidar com o paciente que chega no seu consultório, porque mesmo depois dele ter tido alta do tratamento quimioterápico e de radioterápico, né, que tem certas sessões, no número de sessões, ele até 1 ano, 2 anos, ele pode ter algum comprometimento sanguíneo, né, comprometimento na região bucal, muitas das vezes também em dente pela radiação, né, pela radioterapia, acontece muito que é a destruição da coroa dental por causa da radiação, isso causa dor, e aí você tem que saber como lidar com esse paciente. Então é muito importante ter essa orientação. Não passar fio dental se estiver sangrando muito, porque você sabe que aquele. E aí o dentista tem que fazer um pedido médico, né? É um ponto de foco de infecção. Você está com baixa Então, imunidade. não pode usar fio dental, tem que pedir exame laboratorial, na verdade, para saber como é que estão as taxas desse paciente, o leucócito, o neutrófilo, para saber se ele pode fazer um tratamento, nem que seja paliativo, né, que possa tirar a dor desse paciente. Então, chega um paciente no meu consultório, eu não sei nada da odontologia oncológica, sento na cadeira e vou extrair o dente desse paciente. Não pode. Então, tudo isso a gente tem que ter uma. Como eu falei, eu não sou especialista na área, mas você tem que saber, você é obrigado a saber. Porque no momento que o Inclusive, paciente senta na sua cadeira, você é responsável por ele. Concorda? inclusive, eu fui orientada, não vá ao dentista nesse período, só no caso grave, e ligue para mim antes. Sim, Só numa situação gravíssima, tipo, caiu um bloco, quebrou um dente, deixa do jeito que está agora. Não faça sim. mais, porque você não pode nem, agora brincando, posso nem fazer as unhas. É muita brincadeira, né? É. Quer O, dizer, não posso ir fazer as unhas aqui, ó. Estou dando meu jeito aqui. o Quer risco, dizer, tudo por causa de foco. Foco. Você não sim, pode fazer a cutícula que você pode ter um machucado, entra. Quer dizer, é, entrou gente dentro de casa, máscara. Saiu na portaria para jogar o lixo ali, máscara. Quer dizer, todos sim. os cuidados são necessários para isso. É muito importante você, no período de tratamento, né?
antineoplásico, o dentista, ele não deixar focos na boca do paciente, deixar doença periodontal, como eu já falei, né, como você tem uma baixa de taxas, né, o neutrófilo são células brancas que lutam no seu organismo com defesa contra a infecção, entre outras coisas, né, para poder reparar qualquer infecção, qualquer bactéria, qualquer vírus. Então, se você tá no período de baixa de imunidade e você faz um tratamento, como você falou, que você não pode nem fazer unha, tem um corte, uma infecção ali, ou vai te sangrar muito, ou você vai ter um processo infeccioso. Então, tudo tem que ser muito minucioso, você tem que ter muito cuidado, e o dentista precisa saber disso. Uhum. Precisa saber disso. Correto. Você ia falar do laser, quando Ah, eu o dei o laser exemplo. na mucosite é uma das terapias, além de outras, né? Porque quando você está na fase já avançada, porque como eu falei, tinha falado, a mucosite ela tem 4 fases, né? 4 graus, que é da fase 0, que é sem alteração nenhuma, o grau 1, graças a Deus, né? Muito bem, né? Ou você não tem nada. Quanto tempo você está fazendo químio? Olha, eu comecei em julho. Em Julho? julho. É. Então, a fase um que é dor e eritema, que fica avermelhado, como eu falei, no grau 2, né, na verdade são graus, 0, 1, 2, 3 e 4. No grau 3, que é mais avançado, 3 e 4, que é onde começa com laser terapia, onde começa a ter feridas na boca, onde começa a usar também a vitamina E para você passar bochechos com bicarbonato, é muito bom. Então, tudo isso é orientado pelo profissional. Se não tiver um dentista para te orientar, como que você vai saber? Como é que você vai poder prevenir e também tratar? Então, a gente está sempre orientando esse paciente. Determinadas fases, que é o que mais atrapalha o paciente no tratamento quimioterápico, além de outras reações, né, diversas da quimioterapia e da rádio, é você não poder comer, você não poder falar às vezes, né, muita sensibilidade, porque você... Fica tudo ressecado. Eu pareço que eu estou há 2 ou 3 meses gripada. Eu não estou gripada. É porque está tudo ressecado. Então, às vezes, eu falo e sinto, né, que meu nariz não escorre, mas eu sinto aquele peso que vem daqui e vem para a Sim, garganta. sim, Você engole e não desce nada. Quer sim, dizer, sim. é aquela sensação de ressecamento, né? Porque eu já não tenho nem espelhinho do nariz, né? É. Já foi. Mas com o tempo, isso tem um tempo de duração, isso não é para sempre, você É. sabe, Não, não, isso é durante o processo, o esse é o tratamento em processo. si. Faz Tratamento, parte. tratamento ortodôntico, né? É bom a gente falar, porque a gente vai comentar, né, o que pode, o que não pode. O paciente teve E um diagnóstico de câncer, né? Vai tratar, ele tem que tirar o aparelho, porque qualquer lesão do aparelho vai causar uma ferida. A mucosa, Juana, a nossa mucosa, né? Ela é feita para proteger de patógenos, né? De proteger a nossa boca. Então, qualquer coisa que possa interferir ou causar é uma portinha para uma infecção no paciente imunodeprimido, né? Que a gente chama paciente que está numa fase de tratamento quimioterápico e radioterápico. Qualquer coisa que possa causar ferida na língua, na mucosa, a gente tem que evitar, tem que sanar esses problemas para o paciente passar o tratamento dele todinho, sem nenhuma complicação. É o que vai acontecer com você, se Deus quiser. Você não vai sentir nada, vai ficar com a boca zerada. Sempre a única hidratar, coisa, beber a bastante única coisa água. que me incomoda é ter perdido o gosto pelo sal. Eu voltei a sentir um pouco, mas ainda não como era antes. Eu já sinto que aquilo ali tem um pouquinho de sal. Você E escova a língua? Tem escovado a língua? olha, tem que ser com aquela escova bem macia, Bem macia, para não isso. ferir, bem macia. Mas quando eu estou com os efeitos,
além de escovar, ela continua do jeito que está branca por causa dos produtos. Dos produtos, né? E o hálito fica com hálito com cheiro de remédio. É um chama O de tempo halitose. Você tem que estar sempre hidratando. Você tá com saliva? Como é que tá? Sua muito salivação tá pouco, pouca? muito pouca, Você tem muito que pouco. hidratar. Você precisa fazer Uhum. hidratação. Existem, já até mostrei, saliva artificial para você poder. Porque a saliva é muito importante para a gente poder fazer a trituração, para ajudar na- no bolo, né, alimentar. É muito importante. Aí, tá bebendo água, muito bom. Vive do meu lado. E como eu Tem que estou beber. falando, está mais ressecado. Então, a gente sabe muito bem que essas orientações, por isso que eu te convidei para a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que está em processo de tratamento e não recebeu a visita Sim. de um profissional da área. E aí fica, nossa, e fica assustado com os O, efeitos, o fica que assustado fazer? com o que fazer para Quando- amenizar. Uma coisa muito importante, Juana, é sobre a escovação, né? A gente sempre, você tinha falado da escova macia, não pode ser de cerda dura, tem que ser bem macia. E o mais importante é o tipo de pasta de dente que você vai usar. Uhum, Porque aquela espuma que é feita, que tem na pasta dental, existe um produto conhecido como sulfato, lauril sulfato de sódio. Ele que causa aquela espuma. E essa espuma, para quem está no período de quimioterapia, de radioterapia, o sulfato lauril, né, de sódio, ele irrita a mucosa, que pode facilitar uma ferida na boca do paciente. uhum. Então é sempre bom usar pasta dental sem lauril sulfato de sódio. É muito importante. É o infantil mesmo, sem Não, tirar nem não, até também. o infantil, você tem que saber qual é a marca. Tem uns que tem, É, eu estou usando uma que, pelo amor de Deus, né? parece que eu não estou escovando. É, Não faz nada. Passa ali e vamos em frente. a Né? E como eu gente, estou com o meu paladar alterado, eu acho que ele tem um gosto horrível. Eu não gosto. não, mas tem que, para estimular a salivação, chiclete sem açúcar, o xilitol, você tem que estar mastigando o chiclete, claro, sem açúcar, para você poder estimular a saliva, que é o xilitol, né, composto de xilitol. Você tem que ter esses artifícios para você poder estimular a salivação e beber água, bastante água. Fazer bochecho com hidróxido de alumínio é muito importante, 10% para quem tem ardência. Ele dá uma melhorada na, na, na boca do paciente, porque você tem ressecamento, você não tem saliva e causa o quê? Ardência, né? Então, você fazer esse bochecho com hidróxido de alumínio a 10% é muito importante. Chá de camomila, não tem nenhum estudo que comprove, tá, a eficácia do chá de camomila, mas é bom fazer o bochecho também com chá de camomila. Tá ótimo aí. O pessoal alguém tem algumas perguntas aqui? Enquanto isso, a gente vai seguindo com a live, tá? Vai tirando dúvida à medida que for surgindo perguntas. Estou olhando aqui no celular auxiliar. É muitíssimo importante abordar essa questão. Ela deu boa noite aqui, a Marimã. Falei certo? É Nárima. Marimã, desculpa, meu anjo. Elineide também está assistindo, está comentando aqui. Tem bastante gente que entrou Quero agradecer e a todos que estão aqui, né, prestigiando a nossa live. Quero agradecer a dona a Júlia, tem muitos aqui, a todos, né? Então, eu não consigo ler, tem sem uma problema. Depois a gente vê isso. Olha aí, tá vendo? Fui mexer aqui, ó, meu celular, o meu. E até saiu do ar o outro aqui, por isso que eu fico com medo. É,
E aí, depois do tratamento, estou liberada? Posso fazer um canal? Posso Hum, fazer arrancar um dente que está me incomodando, por Não, exemplo, né? Não é o meu não caso. pode, não pode, Não não pode, posso. não pode. Você tem um tempo, né? Porque tudo que é feito, qualquer procedimento invasivo pós-terapia neoplásica, né? Como a radioterapia, a quimioterapia, você vai continuar com uma medicação, tá? Muitas das vezes são medicações, são hormônios, né? Que vão uma continuação menos agressiva da quimioterapia para Hormonioterapia. hormonioterapia. São hormônios para que você possa controlar a sua doença. E esses hormônios, algumas medicações, o dentista tem restrição para determinado procedimento. Por exemplo, uma limpeza, tá? O dentista ele só pode fazer uma limpeza se for supragengival. Nada que possa ser dentro da gengiva que possa causar sangramento, a gente tem que evitar. Tem um período para que você possa fazer isso. E se tiver algum quadro de emergência, a gente precisa fazer um paliativo, né? Uhum. Medicações, bochechos, até que o paciente possa estar habilitado para poder fazer o tratamento correto. Tá certo, entendi. O... Qual a diferença? É mito ou verdade? É mais agressivo o tratamento rádio ou químio nos efeitos da boca, dos dentes? Olha, a rádio é mais agressiva por causa da radiação, né, direta, porque quando faz em determinado local, isso eu falo de cabeça e pescoço, tá? Uhum. A rádio, ela tem uma direção, né? A radioterapia, ela vai atingir onde o profissional vai delimitar aquela região que vai ser atingida pelo rádio, pela radioterapia. E aí, mas não existe o que é melhor, o que é pior. Existe a dosagem, tanto para quimioterapia quanto para radioterapia, né? Muitas das vezes a dosagem é menor, é menos maléfica do que, claro, uma dosagem maior e um tempo também de incidência daquela rádio. E a quimioterapia é a mesma coisa. Então, eu não vou fazer distinção de que é pior ou que é melhor. Acho que as duas têm os seus efeitos Tem colaterais. os seus Têm os seus efeitos problemas, colaterais. né? Quer dizer, eu estou vivendo, né, a parte da químio, quer dizer, é uma coisa que realmente incomoda, essa sensação que eu estou resfriado o tempo todo, e não estou, é o ressecamento mesmo. Secamento. E por mais que eu beba líquido, que eu me hidrate, use todos os produtos que me foram indicados pela equipe, pela dentista, né, da equipe multidisciplinar, eu consegui amenizar da primeira para a segunda sessão, né? Quer dizer, eu espero que quando fizer segunda-feira eu faça a terceira, isso já vá diminuindo, porque é uma coisa que acaba incomodando, né? Porque é onde a gente se comunica, é o sorriso, é a boca, é a língua, é a alimentação, é beber o líquido, quer dizer, você perde o gosto até por água. A Sim, água é ruim, a sim. água é ruim. Parece que estou bebendo água suja. Então, o truque é fazer isso aí. Você colocar gotas de limão, colocar é, hortelã na água, colocar alguma coisa que você possa tirar um pouco esse mau gosto. Minha querida mestre Ivanete Miller, seja muito bem-vinda. Deixa eu falar, É chamar uma incrível ela. atenção aí. Em relação à alimentação, para paciente que está numa fase já de mucosite, a gente orienta nada que seja cítrico. Uhum. Nada que É seja só cítrico. umas gotas para tirar. Sim, Nem isso sim. pode, porque isso me foi dito para conseguir fazer a hidratação e beber mais líquido. Mas você não tem a Obrigada, mucosite, Vanessa. você não está numa fase de escamação Não, de não. mucosa. Então, não tem.
Você pode. Agora, até falam, né, para você o limão, coisas que possam dar sabor para poder melhorar, para a pessoa poder comer. Até orientam. Beber água. Água tem um gosto ruim. Sim, sim. Aqui é água só. É. Mas coisas cítricas, ácidas, a gente sempre contradica, né? Pois não é legal, porque vai aumentar a sensibilidade e o paciente vai sentir dor. Pois Para é. quem já está numa fase 2, por exemplo, 3 da mucosite, que está já numa fase de alimentação pastosa, porque não consegue comer por doer, né? Você já não está nessa fase, graças a Deus. Graças a Deus você não Não, está não nessa tive. fase. Eu fiz toda aquela prevenção, não tive. Isso é muito E bom. seguir a orientação. Seguir a orientação. Tem, Eu não sei, você teria mais algum tópico tem. para É, começar olha, eu, eu, seguir? eu, eu leio muito sobre tudo, né? Você me chamou, Cleito, fala um pouquinho sobre o pós e o contra, o que pode fazer, o que não pode, quando está fazendo tratamento quimioterápico, radioterápico. E eu lendo algumas coisas, eu vi que é muito interessante. Eu não sei se isso está comprovado na literatura, que pacientes que não conseguem comer, né, têm muita dificuldade de comer, eles podem fazer um bochecho com xilocaína em spray, 10%, na água de 30 ml. Na literatura fala para engolir. Eu já não engoliria. Eu faria só o bochecho com a xilocaína, né, a 10%, para poder anestesiar a região e a pessoa poder comer. Entendi. Eu tenho uma medicação, não sei se é essa, que diz que eu deveria engolir, porque ele vem aqui pela Sim, garganta sim. também. Ele Deve ser, resseca. deve ser a xilocaína. Deve ser a xilocaína, Deve com ser. certeza. Em Estou com o spray? receituário ali. É em spray? Não, não. Não, não. É um líquido que Hum. coloca na água e faz o processo, né? O bicarbonato de sódio também é muito importante. Ajuda bastante para minimizar a dor. Diluído em água. É muito importante também fazer o bochecho com Sim. bicarbonato de sódio. Gargarejo. É, Eu tenho um problema muito sério com gargarejo. Eu não consigo. Eu começo a fazer, ele vai direto. Zupt. Parece um buraco sem você fundo. engole? Eu viro assim para fazer. E já tô afogando. Aí foi quando ela disse: não tem problema se engolir, até porque Não. é bom, você vai hidratar aqui embaixo também, na garganta. Eu falei: tá, pode deixar, mas eu não consigo fazer, não consigo. Me dá ânsia. Eu É tenho, eu tenho ruim. eu tenho muita sensibilidade. Até na escovação você tem que ter muito cuidado quando vai limpar a língua, fazer a Muito. escovação atrás, A quando vai higieniza- fazer uma operação. Nossa, a eu higienização bucal tem que ser muito. Tem que virar uma regra na sua vida, né? Você tem que fazer. Você não pode ter nenhum problema de doença periodontal, nenhum problema que possa causar uma inflamação, porque, como a gente já falou, a sua imunidade vai estar baixa. Qualquer coisinha vai causar problema na sua região bucal e você vai ter problemas sérios, né? Cláudia entrou. Ah, a Cláudia entrou. Seja bem-vinda, Cláudia. Dá um beijo na tua mãe. Oi, Oiê, oi. oiê. Ela tá me devendo uma visita, que ela disse para mim lá no Insta que ia vir aqui em casa. Dá um beijo na dona Francisquinha, meu anjo. Ah, Olha ele aí, chamando de chamando de pimpão. pimpão. O pimpão. Mas, Juana, é muito importante fazer o tratamento antes da terapia químio, tratamento odontológico, da químio, rádio, durante e depois. É muito importante. Muito Essa é importante. a mensagem. É Essa é a muito mensagem de importante. hoje. Saber lidar com o profissional, saber lidar com certas situações. Quando a gente faz uma anamnese de um paciente, com um Ela está dizendo que vem sim, aguarde. A mulher está tão ocupada que faz tudo bem. Entrou a Rosilene, evangelista. Seja bem-vinda, meu anjo. Beijo para você também. E estou aguardando, hein?
Cláudia, estou aguardando. Vamos ver, vamos ver. O que acontece aí. Mas a mensagem é basicamente essa, tá? Basicamente essa. O, a gente passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento para outras pessoas que podem estar vivendo ou podem conhecer alguém que vive isso e que está e desconhece, e desconhece. Então, a Rosilene é a amiga que eu estava falando no início da live, Ah, que ela sim. estava em quimioterapia, por isso que ela chegou agora, né? A gente estava Desejo falando com você. total recuperação para você. Que você fique bem, vai ficar bem, se Deus quiser. A Rosilene. Uhum, vai sim, vai vencer essa, Ai, já venceu. já. E aí, o que acontece? Eu estou por um tratamento, não estou criticando o SUS, estou dizendo que ele ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Sim, Entre elas, ter um profissional dessa área, sim, da saúde, sim. um profissional da área bucal e outros profissionais que, como um dermatologista, tá? Porque a pele da gente sofre também. A nossa pele resseca, nossa pele cria manchas, quer dizer, tudo pelo processo da químio, né? Sim. E a gente perde massa muscular. Então, algumas pessoas desconhecem que durante o processo a gente vai precisar fazer sim uma fisioterapia, um pilates, para poder o quê? Voltar o que era. Principalmente no caso pós-cirúrgico, Sim, que que é é o tu... meu. Você já fez cirurgia? Já fiz a retirada do tumor, Sim. né? A minha químio é preventiva. Caso tenha ficado alguma célula no sangue, na corrente sanguínea, que possa se instalar em algum órgão e causar um retorno, né? Então, eu não tenho mais o câncer, vamos dizer assim, eu não tenho Graças a medo de. Deus. Ele foi retirado em cirurgia, mas eu tenho que fazer todo o processo de químio, de rádio, e vou fazer 5 anos de tratamento hormonioterapia para que não volte, que não apareça em outro Sim. lugar. Então, todo esse processo é um processo de cura, como é o processo de cura de tantas e tantas, são 620 mil pessoas nesse ano que você falou, a É, previsão? o Instituto mostra que 2022, 625 mil brasileiros terão câncer. Isso é Brasileiros, muito 625 mil. Gente, brasileiros, tá? muita gente, muito. É muita gente. E é muito triste a gente, por exemplo, um exemplo, a minha mulher também teve câncer de mama, né? Hoje em dia ela já está curada, graças a Deus. Ela fez só radioterapia e ela, tratamento particular, né? Ela tem um plano de saúde, mas não teve nenhuma orientação de nenhum profissional, nenhuma Ainda bem orientação. que ela é casada contigo, né? Não teve Aí nenhuma teve atendimento particular. particular. Mas santo de casa não faz milagre, né? É verdade, mas tudo bem. A gente vai em frente, né? A gente tenta, né? E ela, Tenta ajudar. ela ficou tomando uma medicação, é o tamoxifeno, é uma terapia hormonal, né? 5 anos, não, foram 7 anos. Naquela época era 7. Agora Já são. foi 10, caiu para 7, agora são 5 anos. E aí, e mexe com o organismo total da pessoa. Tudo, você não imagina. Né? A radioterapia, a gente acha que não, mas é muito agressiva também. Eu sei. Muito agressiva. Então, ela teve alguns problemas, sim, graças a Deus, nada muito grave, mas pessoas não têm, infelizmente, muitos não têm essa orientação de o que pode, o que não pode. Dentistas atendendo paciente em tratamento oncológico, fazendo extração, não demora muito, o paciente com uma osteonecrose. E aí vai fazer o quê? Uma falta de orientação do colega. E como eu falei, eu não sou especialista, mas eu tenho obrigação de saber
se eu posso ou não posso, o que eu posso, o que eu não posso fazer para Uhum. orientar. Então, a informação é tudo, né, Ruana? É tudo na vida de todo mundo. É, uma Ela ajuda, informação. ela salva. Mas é isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, Rosilene, você tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Você que passou por esse processo que a gente conversou, se tiver, fica à vontade, aproveita. Você é fã dele, quando soube que eu ia fazer live com ele, você ficou felicíssima. E se mais alguém tem, senão a gente vai estar encerrando, que a gente já está fechando 1 hora de Uma live hora. e foi fechado, foi combinado isso. Essa live eu vou depois baixar e vou colocar no YouTube para quem quiser assistir por lá ou pelo Instagram, fiquem à vontade. Ok? Ok. Nenhuma pergunta, então deixo contigo o encerramento, meu amigo. Sim, eu quero. Pai, sou fã número 1. Eu Ah, acho que vai ser número 2, tá, Rosilene? olha, Ruana, quando você me convidou, eu fiquei, caramba, é uma área que eu não domino, né? Uma área que eu não domino. Deveria. Olha aí o campo aberto para você. E eu vou te falar, eu leio muito Pensa nisso. sobre tudo, né? O pouco que eu li, acho que é o básico para a gente poder orientar alguém. Isso é muito importante. Coisas que eu posso e que eu não posso fazer. Isso é obrigação minha de saber, né? E deveria, eu acho que todos os colegas da odontologia também precisam saber para que a gente possa orientar. Olha, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu vou encaminhar para um colega, eu vou encaminhar para outra pessoa que tem capacidade de tratar. Mas orientar a gente pode, né? A gente pode dar isso, um pouquinho que a gente conversou aqui, é o básico para a gente poder ajudar uma pessoa, né, que está em tratamento antineoplásico. É fundamental. E como eu te falei, não precisa ser especialista. Tem que ser tratado com especialista. Mas a gente precisa saber um pouquinho para poder ajudar. Uhum. Ok. Quero aproveitar que a gente está encerrando a live. Amanhã, às 18 horas, eu vou estar aqui nesse canal recebendo a Priscila Cainelli, terapeuta também, holística. Ela vai falar sobre a neuroplasticidade cerebral. Isso Eu é nem consigo legal. falar, nem É um- consigo falar a palavra gigantesca sem respirar no meio, né? Neuroplasticidade neural é fantástico. Pois é. Então, é um bate-papo gostoso, falando de como ativar, como melhorar, tá? Todas as nossas doenças emocionais, principalmente, físicas, criar atitudes. E ela sugeriu esse tema e confesso que eu estou encantada É legal. trazer esse tema aqui amanhã às 18 horas, tá? Eu estou procurando fazer algumas lives mais cedo, porque um dos sintomas é a fadiga. Eu fico muito cansada. E aí a gente tenta se acertar. E eu Tá, quero agradecer mais uma vez você aqui, tá. tá? Eu que agradeço muito o convite e fico sempre à disposição no que eu puder ajudar. E se alguém Eu tiver sei. alguma dúvida, é só mandar para o meu direct. Se eu não souber, eu prometo que eu vou procurar e vou ter uma resposta depois, né? Vou responder, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente tenta ajudar. O que eu não souber, eu vou ajudar e Isso agradeço mais aí uma vez o convite. foi sempre que foi 10 nesse ponto, sempre. Sempre que eu convidei, você aceitou de imediato. Foi só questão de acertar a data, Sim, né? E eu agradeço por você ter aceito estar aqui com a gente essa horinha. E um abraço para todos, né? um Um abraço a abraço todos, para muito obrigado todos. por vocês ficarem aqui com a gente. É isso aí. Até Um beijo. amanhã, gente. Até amanhã. 18 horas, né? Estou aqui firme e forte. Fica bem.